Glórias a Deus. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, que nos assiste através das redes sociais, é uma alegria, uma felicidade saber que você está aí do outro lado, nos assistindo, quando nós nos reunimos neste santuário com um objetivo, de trazer a vocês, ou levar até vocês, a palavra do Senhor nosso Deus. O motivo pelo qual estamos somente nós aqui, os irmãos sabem que estamos obedecendo às nossas autoridades, é um dever nosso como cidadão, como cristão, submeter, mas de alguma forma estamos chegando até vocês com a responsabilidade de levar a todos os irmãos, especialmente os irmãos da nossa congregação Nova Betânia, de número 1, a nossa congregação Polo, que nos assiste, e também nos estendemos até vocês, a todos vocês que estão conectados conosco. Glórias a Deus. Meus amados, nós vamos comentar um pouco nesse texto que o nosso irmão Valdécio Alves tem lido, que fala sobre as armaduras de Deus, ou o preparo do soldado de Cristo para as lutas no presente século, nos dias atuais. Glória a Jesus. E haja luta. Parece que as lutas aumentam sempre. Por isso que eu trago para os meus amados uma palavra de Deus esta noite. Glória a Jesus. O versículo 10 está escrito: a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, o versículo 10, para os irmãos se atualizarem em casa. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecer no Senhor, se encher do seu Santo Espírito, se tornar forte, buscar incessantemente a sua presença, para se encher, para se fortalecer, para poder enfrentar as lutas. Não podemos enfrentar as lutas de qualquer maneira ou de qualquer forma. Tudo nesta vida precisa-se de um preparo. Tudo que a gente vai suceder, geralmente temos que nos prepararmos antes para atingir o êxito que nós queremos. Porque se formos de qualquer maneira, pode acontecer algo desagradável, pode não atingir aquilo que você almeja, né? Que você busca. Então o apóstolo São Paulo está escrevendo aos nossos irmãos de Éfeso e disse para eles: vocês se encham de Deus, vocês se fortaleçam em Deus, porque Ele pode, Ele tem como fazer que vocês vençam as dificuldades, vocês têm como transpor as lutas que vocês estão enfrentando
e as que ainda hão de enfrentar, somente com o Senhor. Você enchendo-se do Senhor é que você pode. Paulo não sabia, mas o Espírito Santo sabia, que hoje nós estávamos precisando, e como estamos precisando, de estarmos cheios de Deus, para enfrentar as lutas que nós enfrentamos. Revestivos, meus irmãos, de Deus e fortalecei-vos na força do seu poder. Glória a Jesus. O poder de Deus na vida de alguém faz a diferença. E como faz a diferença? Este poder não se adquire tão somente em você ler, tão somente usar palavras, não. Para você se encher de Deus, se fortalecer com o seu poder, com a sua graça, vocês têm que enfrentar também, primeiro a si mesmo, fazer uma renúncia de si, para poder descer, para buscar. Você já enfrenta aí de cara uma guerra contra você mesmo. É a carne e o espírito se degladiando, se conflitando, porque a carne quer algo, o espírito quer uma outra coisa, e fica aquela guerra dentro de si, para que você possa vencer e se encher de Deus. Você estando cheio de Deus, fortalecido pelo poder de Deus, fica fácil para tudo quanto você deseja executar na sua vida espiritual. Glória a Jesus. Mas para isso, você tem que vencer você mesmo, o conflito com você mesmo, porque as lutas são muitas, são tantas, glórias a Deus. O cristão, ele enfrenta a luta constantemente. Paulo, por exemplo, quando escreveu esta carta, Paulo estava preso, uma luta, mas a palavra não estava. Ele enviou esta carta aos irmãos para que eles fortalecessem. Paulo não podia estar com ele, mas a palavra chegou. Esta palavra, ela não estava presa, ela não está presa. Eu posso estar numa circunstância, mas a palavra não. A palavra de Deus, ela atua livremente. Por isso é que é bom, meu amado, você está sempre com esta palavra na tua vida, no teu coração. Você está cheio de Deus, cheio do poder de Deus na sua vida, porque aonde você estiver, você é uma bênção. Você é uma bênção. Porque esta palavra, ela surte o efeito. Não importa a circunstância que você se encontrar. Você pode estar um tanto atribulado, enfrentando uma grande luta, mas mesmo assim você consegue cantar. Você consegue louvar a Deus, você consegue se alegrar. Alguém poderá até dizer, como é que pode este irmão ou aquela irmã, passando uma luta tão grande e cantando alegre, fervoroso ou fervorosa, como é que pode? O mundo não entende isto, mas nós entendemos, porque o que está em nós, glória a Jesus, o Espírito que está em nós, nos faz cantar, mesmo nos momentos difíceis. As lutas, elas virão. As lutas estão aí pela nossa frente. Paulo, nesse texto, ele usa uma figura de linguagem para tentar explicar algo para aqueles irmãos. Paulo escrevendo, ele fala das armaduras, literalmente, de um soldado de guerra, ou seja, daquele que guerreia.
E Paulo, como conhecedor disso, a igreja também, a geração da época, aqueles irmãos, entendia muito bem o que é os instrumentos, o aparelhado que se usava um soldado que ia para a guerra. Ele tinha que se preparar para poder ir para a guerra. Não se ia para a guerra, gente, de qualquer forma. Não se podia, não tinha como. O soldado se tornava vulnerável, fácil para o inimigo. O despreparo do soldado era um triunfo para o inimigo. Deus, sabendo disso, usa Paulo, escrevendo aos irmãos numa linguagem tão clara, numa linguagem tão simples. E Paulo começa a ensinar por quê? Para enfrentar as lutas, não poderia enfrentar de qualquer forma. Não podia estar despreparado. Primeiro, ele tinha que se revestir de Deus. Ele tinha que se fortalecer no Senhor. Tinha que se fortalecer na força do seu poder, para poder enfrentar o inimigo. Paulo, quando começa a descrever sobre toda aquela armadura que o soldado precisa, que era uma forma de se blindar todo o seu corpo, da cabeça aos pés, ela está pronto, preparado. Não é que isso para nós temos que estar pronto e preparado para enfrentar as lutas nesta vida? Um cristão despreparado, ele pode passar por vergonha. Ele pode se decepcionar e decepcionar os outros por causa do seu despreparo. Não está preparado para aquela tarefa, não servir de exemplo, deixar motivo pelo qual o inimigo possa escarnecer dele ou daqueles que o cercam, principalmente do seu Senhor, porque estava despreparado. Paulo diz que o soldado ele tinha que estar preparado, porque são muitas, é uma diversidade de lutas que pode surgir diante daquele que está lutando. Eles têm que estar aptos. Diz mais a palavra: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Vocês têm que estar preparados, revestidos com a armadura de Deus. Essa armadura aqui, ela é uma armadura especial. Não é do soldado literalmente o que ele usava. Não, todos aqueles adornos, né, para o seu corpo, para não ser atingido por uma flecha, pela uma espada, de alguma forma. O soldado tinha que estar preparado tudo aquilo para poder resistir. Eu vou já comentar um pouco disso com os irmãos. Mas aqui é para estar revestidos com as armaduras de Deus, para que possais estar firme. Esse possa estar firme, ele está dizendo, para estar seguro. Não ter de que se envergonhar. Estar preparado para ensinar. Estar preparado para responder. Estar preparado para pregar a outras pessoas. Estar preparado para sofrer um dano, se necessário for. Mas o nome de Deus não ser blasfemado. Não ser envergonhado. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse que o obreiro ele deve manejar bem esta palavra, não é? A palavra da verdade. Ele deve manejar bem, ele deve ter conhecimento. O obreiro tem que ter o conhecimento, o cristão tem que ter o conhecimento.
para poder ensinar para outros. Há tantas pessoas que nos perguntam, que querem tirar dúvida. É necessário que alguém... E o cristão, eles têm que estar preparado com essas armaduras. Paulo diz aqui que essas armaduras, ele dá um sentido espiritual, ele usa literalmente as armaduras de um soldado e dá o seu sentido espiritual, uma após outras, porque disse ele, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ora, o soldado que ia para a guerra, ele ia realmente enfrentando a carne e o sangue. Era literal isso. Era a sua vida. Era ele ou o inimigo. Então ele tinha que se preparar. Os reis da época, eles eram acostumados nisto. Davi, por exemplo, era um guerreiro nato. Era um guerreiro nato. E entendia muito bem disto, que o soldado não podia ir despreparado, tinha que estar preparado. Primeiro, ele tinha que estar preparado em adestramento, como usar as armas que tinha, para poder vencer o inimigo, que não era só o adorno, a proteção que ele ia receber, que ia lhe proteger. Não, ele tinha que lutar, tinha que enfrentar o seu adversário e tinha que vencer. Porque o adversário, eles vinham em montões, eram legiões, eram muitos. Algumas das guerras, Israel não tinha a menor condição. Não tinha. Os reis se socorriam do Todo-Poderoso. E eram socorridos em muitos casos. Ora, Deus ordenava aos guerreiros que o consultava se podia ir ou não à guerra. Quando Deus dizia, vá, pode ir, vou entregar o inimigo nas tuas mãos, eles já iam certo da vitória. E Deus, quando quer dar vitória, dava vitória até sem lutar. Deus fazia até os inimigos enfrentar um contra o outro e ficava só a vitória para Israel. E quando Deus queria muito bem, usava 300 para derrotar milhares. Deus, quando peleja pelos seus, por isso que é bom estar cheio de Deus, mas só faz isso se estiver revestido. Eles enfrentavam as guerras porque não tinha outro meio pelo qual os reis, as nações vizinhas, enviavam um mensageiro, dizia que ia invadir, que ia tomar, que ia escravizar, que ia julgar. Ou seja, tudo que o inimigo quer é exatamente isso. E veja aqui quem é este inimigo que enfrentamos nos dias atuais. Paulo escreve que devemos estar, não é contra a carne nem contra o sangue que nós temos que lutar, mas contra os principados. Irmãos, ele está falando do diabo, das lideranças das trevas. Os principados eram os chefes, os principais demônios que militavam com hostes infernais, com muitos outros, era só chefia, era principados,
era potestades, quer dizer, alguém que tinha poder. Paulo está enumerando aqui só aqueles que lideravam outras classes. E esses tipos de demônio, de espírito, é o que aflige nos dias de hoje, de muitas formas, para destruir o crente, o cristão, a igreja. Ele investe de todas as formas para destruir. A finalidade dele é fazer sucumbir a palavra, a igreja, o cristão, dissipar, envergonhar, se tornar cativo. Eram os objetivos dos reinos da época. Era vir contra uma nação, matar todo mundo, dissipar todo mundo, ficar com os despojos, levar o que queria. Aí se quisesse levar, levaria as mulheres, levaria crianças, levaria alguns homens para lhe servir de escravos. Satanás, por isso que Paulo diz, que é contra, nós estamos lutando contra as astutas ciladas do diabo. É por isso que nós temos que se revestir de Deus, porque estando revestido de Deus, Deus nos revela, nos mostra como vencer esta luta, como se sobressair de muitas circunstâncias, que nós às vezes não temos nem culpas e elas sobrevêm. É através de Jesus Cristo que nós podemos vencê-los. E para vencer, temos que estar cheio de Deus na nossa vida. Não se vence com um título. Não é por ser pastor, não é por ser evangelista, presbítero, que vai lhe dar o direito de vencer as lutas, não. É se estiver cheio de Deus. Porque o inimigo, eles armam ciladas. Ora, ciladas é estratégias que o inimigo sempre usava para que se tornar mais vulnerável o seu adversário. E era assim que eles faziam com Israel. E é assim que eles fazem com a igreja hoje. Que a igreja enfrenta hoje. Como se não bastasse, ainda vem essa enfermidade aí, essa pandemia, que é um terror aí para muita gente, né? Ainda se tentam criar leis, e decretos e formas para que a igreja ela fique neutralizada, parada, que não possa se reunir, que esteja um tanto. Aí Deus vai e abre através das redes sociais, abre um muito maior. Eles deixam uma janelinha só para respirar, dizer assim: eu vou botar a igreja, vou prender ela, vou botar ela numa cela, vai ficar só aquela brechinha. A cela que eu me refiro, irmãos, é prisão, é um quartinho bem pouquinho, bem apertadinho, e deixa só uma brechinha. Aí Satanás diz: eu vou deixar só uma brechinha para a igreja, para ela respirar. Aí Deus disse: espera aí, Satanás, você não manda em nada, você já foi vencido no Calvário. Essas suas ciladas eu tenho revelado à minha igreja. Eu agora vou abrir as portas. Agora é o mundo todo. Quem quiser acessar, acessa de onde tiver e ouve a minha palavra. É porque Deus faz assim. Quantos irmãos não passam por circunstâncias tão difíceis que acham que tudo se fechou? Após fique sabendo, meu irmão, que Deus é o que abre porta. Ele abre e ninguém fecha, e quando Ele quer, Ele fecha e também ninguém abre. Mas você tem que estar conectado com Deus. Você tem que se revestir de Deus, se fortalecer na força do seu poder. E as armaduras Ele vai te dar. Ele vai lhe ensinar, Ele vai dizer como é que você vai ter que sobressair daquela situação. Mas a palavra não fica presa, a igreja ela não fica presa, porque o dono desta igreja está nos céus. Aleluias, glórias a Deus. E Ele diz que as potestades e os príncipes das trevas destes séculos
E as hostes espirituais da maldade, já está dizendo, maldade vem do mal. Elas investem. E como investe? Muitas vezes ela não pode investir contra você, mas investe em alguém muito próximo de você. No filho, na esposa, no marido, em alguém que você gosta, de alguma forma que você olha aí. Qual é o cristão que não tem pessoas que ainda não estão no redil e estão fora e gostaria que viesse? Todos nós temos nossos familiares. E muitas vezes nós vemos eles padecendo. O adversário fazendo dele o que quer, porque ele não se revestiu, ele não se encheu de Deus, ele não se encheu da graça, ele não tem poder para vencer, ele não sabe como, está despreparado para enfrentar. Glórias ao nome do Senhor, porque Ele tem feito isso com a sua santa igreja. Glórias a Deus, porque Ele não deixou. Paulo diz que nós devemos estar preparados, desde o nosso tórax, a couraça da justiça, é a couraça que nós temos que usar. E também temos que usar uma proteção que fica da cintura para baixo até os pés. E temos que usar também um escudo para quando a espada ou a flecha vir você se defender. Manda usar também um capacete. E manda também usar a espada. Então era instrumentárias da época que o soldado tinha que ter para enfrentar. Após você agora, você tem que se revestir espiritualmente da graça do Senhor nosso Deus, para se proteger dos dardos inflamados do maligno, das setas que ele joga contra você. Vocês têm que estar com o seu capacete da salvação, que é o que lhe dá a segurança, porque vem de cima. Seu evangelho calçado na preparação deste evangelho santo de Jesus Cristo. E a nossa frente aqui está bem adornada, bem preparada, cheia do Espírito Santo, que quando você fala, você acontece. Quando você usa esse instrumento que é a palavra, que é a espada, que ela dissipa, é a espada do Espírito, é ela que abre caminho, é com ela que você guerreia. Para esta guerra, para enfrentar a luta, nós tão somente somos os lutadores, mas o guerreador mesmo é Deus, é o Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo, é Ele que nos dá estratégia, é Ele que nos usa como Ele quer para a sua glória, para enfrentar toda e qualquer dificuldade. Não é baixando a cabeça. O soldado jamais ele pode baixar a cabeça, porque o inimigo se apodera dele e o derrota, mas tem que estar cheio de Deus. E diz o versículo 13: porquanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Aleluia! Tem o dia mau, meu irmão. Tem um dia mau, meu amigo ouvinte da palavra de Deus. Tem um dia difícil. Tem aquele dia que parece que está tudo contrário. Que é aquele dia que nada dá certo. Os apóstolos inventaram uma pescaria e foram e enfrentaram a noite toda, bateram a noite toda. Naquele não foi o dia mau, não. Aquele dia foi a noite mau. Eram experientes, sabia como pescar e sabia onde pescar, estava no lugar certo, mas nada estava dando certo. Até que, glórias a Deus, Ele apareceu. Glória a Jesus. Ele apareceu. Eles pegaram o quê? Senhor, essa noite foi brava, Senhor. Trabalhamos a noite toda, não pegamos nada. Ele disse, pois volte, lance aí a rede para a sua direita. Glória a Jesus. Mas Senhor, nós passamos, lance. Irmãos, quando Jesus manda você fazer algo, não tem o que duvidar.
É só obedecer. É só obedecer. E eles lançaram a rede. Um dos comentadores do Evangelho disse que foram 153 grandes peixes, que a rede quase se rompia. Glórias ao nome do Senhor. Quando Jesus chega, isto acontece, mas ele só chega depois que você luta. Por isso é que você tem que estar preparado para lutar. Glória a Jesus. Ninguém pede luta, elas vêm sem você pedir mesmo, porque elas são enviadas. Tem alguém por trás, tem umas hostes infernais da maldades que ele envia. De alguma forma vem as lutas, está tudo bem aqui, de repente se levanta um temporal que você não sabe nem como transpor. Isso aconteceu com os apóstolos também. E Jesus ia no barco, mas Jesus estava no barco. De um momento para outro levantou-se uma luta. E eles lutaram, relutaram, até que seus esforços foram em vão. Vocês sabem o que isso significa também? Que às vezes nós queremos lutar com as nossas forças próprias, achando que vai dar certo. Acha que a experiência vai dar certo. Acha que o tempo de crente que você tem vai dar certo. Acha que você fez uma vez e deu certo e vai dar certo de novo. É isso que muitas pessoas às vezes acham. Mas nem sempre é assim. Porque não é do seu jeito. É do jeito de Deus. Quando Deus chega, faz a diferença. Eles tentaram. Eles lutaram. Não estava fácil. Até que foram ao socorro do Mestre. Ele é o nosso socorro bem presente. Ele é o teu socorro bem presente. É Ele. Busca por Ele. Chama por Ele. Ele virá. Tudo quanto perdides em meu nome será feito. Faça isto. Mas busque. Agora você tem que estar no barquinho com Ele. Você tem que estar cheio dEle. Não é de qualquer forma. Você tem que estar preparado. Você tem que ter uma vida cristã limbada, equilibrada, constante. Por isso que Paulo, escrevendo aos irmãos de Corinto, ele diz: irmãos, sede firmes, seguro, e constante sempre, e abundante cada vez melhor. É isso que você tem que ser. Firme, lutando, procurando fazer cada dia melhor para Jesus, se santificar cada vez mais. Não é aproveitar esse tempo de quarentena aí na sua casa, cruzar os braços e deixar o tempo passar. Faça algo para Jesus. Nós estamos numa campanha de evangelização digital. Você enviou seu versículo hoje para alguém? Você evangelizou alguém hoje? Faça alguma coisa. Evangelize seu parente, evangelize seu amigo. Faça alguma coisa por ele. Em nome de Jesus, faça. Antes do dia mau, aproveite o dia bom para você pescar. Vá ao mar, lança a rede, pesca, faça alguma coisa, lute, busque. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus amados, em Cristo Jesus, bendito seja Deus, porque Ele tem despertado muita gente nesses dias. Eu sei que muitos de vocês foram despertados para orar mais, para ler mais, para evangelizar. Eu sei disto. Continue fazendo assim. Continue fazendo a obra. Procure se encher de Deus em todas as oportunidades. Porque você estando cheio de Deus, é mais fácil passar pelas tribulações desta vida. É mais fácil vencer as dificuldades.
Estando cheio de Deus é mais fácil. Tudo é mais fácil. Não se preocupe que nunca vai faltar luta. Enquanto nós estivermos aqui, enquanto a igreja estiver aqui, tem luta. Só depois que entrarmos no porvir, nos céus, aí cessará. Lá é só gozo e alegria, sim, eu sei, mas aqui é luta. Sofra como um bom soldado de Cristo, lutando. A vitória é certa. Ele já nos deu a vitória lá no Calvário. Ele já nos deu a vitória, porque Ele ressuscitou e apareceu aos seus, e disse aos seus: todo o poder o Pai me deu, nos céus e na terra. Agora ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar esta palavra. Guarda esta palavra. O que ele tem ensinado, guarde ela. E ele conclui dizendo: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não importa se o inimigo vem, se vem o principado, se vem a potestade, se vem as hostes infernais, não importa, mas tem limite para eles. Tem limite, porque Deus nos deu poder. Deus deu poder à igreja para pisá-lo. Deus deu, Deus venceu, Deus derrotou, Jesus derrotou no Calvário. O poder do sangue de Jesus nos capacitou, nos deu autoridade. Revista desta autoridade, revista dessa graça, revista do poder de Deus e enfrenta o inimigo, enfrenta a luta, não recua, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Eu vou encerrar com a oração. Eu convido você que está em casa. Glória a Jesus. Eu convido você que está em casa. Se você estiver sentado, por favor, fique em pé. Por favor. Por favor. Vamos orar. Eu vou orar por você. Glória a Jesus. Senhor amado, santo e querido. Senhor, eu te dou graças pela tua palavra. Senhor, eu te agradeço por esta oportunidade de chegar a muitas pessoas, os quais eu nem o conheço. Mas é a tua palavra. Eu não importa, Senhor, mas é a tua palavra que chegou. Trabalha nestas vidas. E eu te faço um pedido especial, ó meu Senhor Jeová, por essas pessoas que estão de quarentena, Senhor, que estão assustadas, preocupadas. Tem pessoas que estão ficando estressadas, Senhor, inquietas, Senhor. Eu te rogo por estas pessoas e também os que se encontram enfermos, Senhor. Repreende esta enfermidade, Senhor, que tem atingido alguns dos teus. E te rogo também por todos aqueles que ainda não te conhecem, Senhor, que estão como inocentes, ó Pai, e muitos até pereceram. Eu conclamo por toda a nação brasileira. Eu te clamo, Senhor, por todos os meus irmãos. Pai, repreende este mal, externa este mal, joga na profundeza dos infernos, Senhor, este vírus, esta pandemia, e abençoa a nossa nação, as nossas autoridades, a tua santa igreja, Senhor, que a tua graça seja sobre todos eles e sobre nós também. Dai-nos um ano próspero, Senhor, de bênção, Senhor, que possamos vencer todos os obstáculos, Senhor. Enche-nos da tua graça, enche-nos do teu poder, fortalece-nos, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, e abençoa todos estes que nos ouvem, para a glória do teu santo, eterno e bom e bendito nome. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e supremo Pai, e as divinas consolações do Espírito Santo, sejam
esteja com todos aqueles que nos ouvem, desde agora e para sempre. E quantos podem dizer amém? Eu também digo amém. Glórias a Deus.